Eu sou a doutora Elaine Tacla, sou cirurgiã plástica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, presidente da IPAC. Então nós vamos hoje falar um pouco de Covid. Bom, os estudos científicos são todos muito inconclusivos, porque é uma doença nova e as informações mudam todos os dias. Vamos falar um pouquinho desse novo inimigo. Esse aqui é o SARS-CoV-2 e ele teve esse nome baseado no que ele faz. Então, síndrome da resposta aguda grave do coronavírus 2. Então, o coronavírus pertence à família do Coronaviridae e ele raramente infecta o ser humano, ele infecta mais animais. Existem vírus que já sabidamente atacam o ser humano, mas eles causam resfriados comuns. Doenças mais graves foram vistas quando houve a SARS, que é a síndrome da angústia respiratória severa, e a MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio. Ele não é algo novo, ele é um antigo conhecido nosso. Ele surgiu na década de 30 e acometia as aves domésticas, mas eles não têm, a partir do momento que eles infectam os animais, infectavam os animais, eles não tinham a capacidade de infectar o ser humano. Aí vários coronavírus, eles podem, influenciar, acometer doenças, e causar doenças respiratórias, como a gente falou, resfriados comuns, algumas doenças gastrointestinais, diarreias, hepáticas, neurológicas, e principalmente nos animais. Somente 7 coronavírus causam doenças nos seres humanos. Desses, 4 causam só resfriados comuns. Então, qual que é a suspeita? Existem várias suspeitas em relação ao surgimento do coronavírus. Desde que ele tenha sido fabricado em laboratório, existe também essa especulação, como ter sido resultado de uma mutação e ter infectado o trato respiratório de morcegos. E daí, através dessa mutação, que antes ele ficava somente no animal, como a gente acabou de comentar, através da mutação que ele sofreu, ele começou a se instalar no corpo humano também, pela via respiratória. Covid-19, por que a Organização Mundial de Saúde deu esse nome para essa doença? Então, o CO vem do corona, o V de vírus e o D de doença, então Covid. E o Covid, o coronavírus, no caso, Covid é a doença, o coronavírus ele é minúsculo comparado a uma célula nossa do corpo humano. Então, ele é uma cápsula microscópica formada por uma matéria genética, que é o RNA, e coberta por uma bicamada lipídica de gordura, rodeada por espículas. Por isso que ele forma aquela, nos desenhos a gente vê bem, aqui também dá para ver as espículas. Por isso que é coronavírus, vem da coroa, E essas espículas são proteínas, chamadas proteínas spikes. Elas se combinam com a proteína humana e ela consegue penetrar na célula humana através de uma enzima que nós temos no nosso organismo, que é a enzima conversora da angiotensina 2. Então, através dessa mutação, ela consegue pegar carona, com essa enzima e entrar na nossa célula. Então, a mutação permitiu essa fusão entre a partícula viral e a célula humana. E por isso que ela é tão contagiosa, porque essa associação acaba tornando o vírus muito contagioso. Então, nós temos nas nossas células essa enzima conversora, principalmente no epitélio respiratório inferior, nas células da mucosa do intestino. Então, quando o vírus reconhece essa enzima, ele se adere a essa enzima e aí consegue entrar na nossa célula. Sem essa enzima, ele não consegue, como eu falei, ele precisa dessa carona, pareando aí com a nossa enzima, para poder penetrar na célula. Então, assim que o vírus entra na nossa célula, ele começa a se replicar, como se fosse uma impressora fazendo cópia sem parar.
E aí ele penetra, né? Ele se inicia pelas fossas nasais, pela garganta. Por isso que muitos pacientes têm na sua sintomatologia a perda do olfato, porque ele começa a destruir as células olfativas, porque ele começa a entrada pelas vias aéreas mesmo. E como é um vírus respiratório, um dos principais destinos e o mais grave são os pulmões. E daí ele começa essa replicação aí sem parar. Então aqui é uma imagem microscópica que a gente consegue ver o seu início, então os pontinhos cor-de-rosa, então um ou outro, comparativamente a nossa célula grande azul aqui, olha. E aqui na outra imagem, como ele já se replicou de uma maneira assim absurda. Então ele começa a matar as nossas células, ele se utiliza das nossas células para ele se replicar, mas ao mesmo tempo ele acaba matando as nossas células. Então a célula hospedeira fica sobrecarregada, morre, causando como se fosse uma inundação de material genético viral. Ele faz isso justamente para se manter vivo, né? E no organismo. E aí ele leva a contaminação de novas células. Então nessa imagem aqui dá para ver que ele penetra nas células, então nossos alvéolos aqui tudo meio esverdeado, então ele se utiliza da nossa célula para poder se desenvolver, se reproduzir dessa maneira absurda, e aí acaba inundando a nossa célula, matando a nossa célula. Ele se utiliza da nossa célula para se replicar e ao mesmo tempo ele mata a nossa célula. Então é uma grande batalha, na verdade é como se fossem soldados, os vírus se camuflam no organismo humano e eles roubam as nossas células, se multiplicando e causando essa explosão toda no corpo humano, como se fosse uma grande batalha. E aí a morte pode ser generalizada. Então o que acontece, qual que é um dos meios, né, que isso todos os estudiosos já chegaram a essa conclusão? Então a partir do momento que a gente tem essa invasão viral, essa replicação viral, o organismo responde com um processo inflamatório muito grande. Então é como se a gente tivesse ido realmente para a guerra. E aí a gente libera algumas substâncias, principalmente citoquinas, que aí eles levam um processo inflamatório muito grande e um processo de coagulação, a gente chama até a cascata de coagulação. Esse mecanismo que seria algo controlado, ele passa a acontecer de uma maneira absurda. Então assim, nós temos o nosso sistema imunológico, né? Raríssimos os casos que a pessoa não tem o seu sistema imunológico adequado. Isso acontece principalmente com algumas leucemias, algumas alterações, algumas doenças sérias. Então as pessoas falam, meu sistema imunológico não é bom. Não é verdade, né? Se ela for um HIV positivo, que ela tenha deficiência adquirida, aí é uma situação. Agora, de maneira geral, as pessoas têm um sistema imunológico adequado. O que acontece, na verdade, é que o organismo não dá conta disso. O vírus se replica de uma maneira tão rápida que na hora que a gente começou a acordar para poder matar o vírus, já é tarde demais. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Então a resposta imunológica, ela também é exagerada. Então assim, a gente reconhece lá como soldado, né? O soldado de outra nação. A gente, como soldados brasileiros, a gente reconhece o inimigo. E aí a gente começa a atirar para todos os lados e não consegue matar o vírus. Então esse processo todo desencadeia aquela cadeia que eu falei, inflamatória. Então várias células, olha, está acontecendo uma guerra. Então a gente começa a formar um novo exército para tentar matar aquele exército inimigo. Isso causa um processo inflamatório muito grande e desencadeia a cascata de coagulação. Isso faz com que a gente tenha vários processos trombóticos. Então uma coagulação assim muito exagerada. Então a inflamação também, outra linha de pensamento, é que a inflamação ela afeta o endotélio. O endotélio é uma camada que reveste os vasos, né? E aí eles acabam fazendo com que mais de 150 mediadores inflamatórios gerados por essa resposta imunológica sejam liberados na circulação. E aí acometem várias doenças cardiovasculares importantes, que a gente vai falar na sintomatologia.
E uma das coisas que também já está bem fundamentada, uma brasileira inclusive foi responsável por disseminar o tratamento que está sendo feito hoje, que teve uma resposta até que bem boa, é em relação aos microtrombos que a gente falou. Formam trombos por conta dessa cascata de coagulação aí disparada, né? E aí começa a comprometer toda a circulação de vários órgãos. Então ele começa a cometer não só o pulmão, mas rim, intestino, coração. A pessoa às vezes tem até AVCs, acidente vascular cerebral, por conta desses microtrombos a nível de cerebral. Então é muito sério. Aqui nessa foto a gente vê esses pontinhos vermelhos e aqui um detalhe de um microtrombo dentro da célula do alvéolo. Então aqui foi, né, após o óbito de um paciente, eles coletaram uma lâmina de pulmão, né, de alvéolo, células pulmonares, e aí olharam no microscópio e conseguiram ver aqui esse trombo aqui absurdo dentro do contexto aí, né, que foi o que a gente acabou de explicar. Então, assim, como a gente se defende dessa doença tão séria, né? Na verdade, eu entendo, e aqui eu acho que é uma maneira mais fácil de entender, é que assim, é uma corrida, que o adversário avança muito mais rápido do que seu sistema imunológico. Se ele não tivesse essa capacidade de replicação tão grande, nosso sistema imunológico daria conta. Por isso que você explica muitas vezes uma pessoa, não muito bem explicado ainda, mas que uma pessoa vai evoluir assintomática, outra vai ter sintomas leves e outras vão ter graves quadros respiratórios que muitas vezes evoluem a óbito. Então é essa batalha que o organismo de um consegue, porque assim, não é um vírus conhecido, como a gente falou, ele é conhecido de outras formas, mas não essa forma mutante. Então eu não tenho ainda um anticorpo para esse tipo de vírus. Então eu tenho que começar a produzir agora. Eu tenho que reconhecer aquilo como estranho, epa, isso não é meu. Então aí eu vou lá e começo a fazer aquelas imunoglobulinas, que é para minha defesa. Só que aí ele já está lá 10 quilômetros à minha frente. Na hora que eu começar a produzir, ele já se replicou e já fez todas aquelas alterações que a gente viu lá das lâminas lá, afetando as células pulmonares. Esse é o grande problema. Então, a gente acaba tendo o sistema imunológico para defendê-lo, mas não no mesmo tempo que ele. Então, a gente é uma tartaruga e ele é um coelho correndo nessa corrida aí. Então, não é, como a gente falou, que o sistema imunológico é fraco, e sim o contrário, que o vírus desencadeia uma reação, e isso acontece também. Então, na hora que a gente começa a se defender, é aquilo que eu falei do exército. A gente começa a atirar, bombardear para todos os lados com uma metralhadora mais potente. E a gente causa esse processo inflamatório imenso, que para o nosso organismo é ruim também. Então, assim, eu entendo que aquilo não me pertence, não é algo que faz parte do meu organismo. Então, eu quero matar aquilo. Só que aí isso causa uma cascata de reação inflamatória que acaba prejudicando o meu próprio organismo. Então, os tratamentos hoje se baseiam nessas duas pontes. Então, assim, eu tenho que deter esse processo inflamatório absurdo, né? Mas eu tenho que deixar acontecer a minha reação imunológica, de defesa, e ao mesmo tempo eu tenho que evitar os trombos, porque senão eu vou ter aqueles outros problemas. Então, isso a gente vai falar um pouquinho no final. Então, a gente comentou também, o organismo tem que partir do zero, é um inimigo novo na história, mutante, né? Então, teve essa mutação, então eu não reconheço. Por isso que se questiona, será que eu posso ter de novo para o mesmo agente? Não. Para o mesmo coronavírus, não. O que as pessoas não conseguem, né, os médicos, os cientistas assinar embaixo, é que não possa ter uma mutação, uma nova mutação, aí você não reconhece ele de novo. Então, não é que você está tendo o Covid de novo, é que ele pode ter uma mutação, tá? E o vírus ganha corrida se multiplicando e matando as células do hospedeiro. É isso que a gente conseguiu entender, né? Então, o sistema imunológico inato é aquele que todas as pessoas nascem, uma defesa natural. Por isso que quando o bebê é muito novinho, todo mundo fala, olha, não sai com ele de casa, sendo o bebê, sendo o cachorrinho, seja quem for, porque ele não tem as suas defesas ainda bem estabelecidas para poder
combater aquele inimigo. Por isso que se fala muito do idoso, né? O sistema imunológico do idoso também ele acaba sendo deficiente. Então, quando as células detectam que foram infectadas, elas enviam esses sinais químicos, que a gente chama de mediadores químicos, que desencadeia aquela cascata inflamatória, para avisar que o organismo está sob ataque. Então, nisso existe uma célula muito específica para essa defesa, os linfócitos, que eles começam a produzir milhares de cópias dele. Então, assim, qualquer tipo de doença, eu tive o contato, aí o linfócito vai lá, essa arma é que mata esse inimigo, ótimo. Depois que acaba toda a batalha, o que meu organismo faz? Ele destrói a maior parte desses linfócitos, mas deixa alguns guardadinhos. Porque se eu tiver contato com esse inimigo, eu não vou ter que passar todo esse processo de reconhecimento para poder matar o inimigo. Eu já tenho lá o pessoalzinho do meu exército especializado para matar aquele inimigo. Então ele ainda vai estar lá para neutralizar o patógeno. Então a gente tem os anticorpos, que é isso que eles fazem. Eles vão, reconhecem o inimigo, se unem ao inimigo e mata ele. Não deixa ele se desenvolver. Então eu já tenho o meu soldado específico para aquele tipo de combate. Eu não vou precisar dar tiro para todos os lados. É mais ou menos isso. Então, é o que a gente falou, a maioria é destruída e vai permanecer essa memória imunológica para que haja, tendo uma nova guerra, o patógeno leve a pior. Então, ele vai realmente ficar com essa memória imunológica. E a partir dos 60 anos, o nosso sistema imune, ele perde essa capacidade tão grande de reagir como tem o indivíduo mais jovem. E também a criança muito novinha também não tem tanta capacidade para responder a qualquer agente nesse sentido. Ainda não se sabe nas pesquisas por que não tem tantas crianças acometidas. Existiram algumas nos Estados Unidos, mas foram poucas diante de todos os outros acometidos, né? E que tiveram até quadros bem diferentes, muito mais dermatológicos, mas que tiveram uma boa evolução. Graças a Deus, né? Mas ainda não se sabe por quê. Talvez o seu sistema imunológico não reaja tanto, reconheça, mas não tenha tanta resposta inflamatória e não faça tanto mal para si mesmo. É uma das hipóteses, né? Então, assim, como é que todo mundo fala, eu vou melhorar meu sistema imunológico, então eu vou comer todos os dias berinjela com água para poder melhorar minha imunidade. Não é bem assim que funciona. Na verdade, para você alterar, ter um sistema imunológico ruim, é o que a gente comentou antes, é ter uma doença mais grave. Então, assim, a pessoa tem que ter uma alimentação balanceada. Uma coisa que a gente vê muito frequente, né? Quem tem herpes labial sabe que passa um estresse, começa a não dormir bem, não se alimenta bem, tá lá ele. Por quê? Seu sistema imunológico não fica tão bom. Mas não é que ele seja incompetente, mas você acaba tendo ele prejudicado. Então, tentar não se estressar, se isso for possível, né? Olhar mais a natureza e tentar não se estressar tanto para manter seu sistema imune em dia, fazer uma dieta bem balanceada. E uma dieta balanceada é um prato colorido. Você tendo um prato colorido é que você está tendo uma dieta bacana, com cenoura, com tomate, com vegetais, a sua proteína, carboidrato. Então é o prato colorido. Ter um sono adequado, então pelo menos 5 horas, né, de sono, e exercícios físicos, que também está relacionado a você ter uma saúde melhor, né? Então vamos entender um pouco de transmissão e o período de incubação. O período de incubação é o tempo que o vírus leva para ele se desenvolver e você começar a ter a infecção, né? Pelos estudos, ele tem uma média de 5 a 12 dias, que também pode ser que depois de amanhã, isso tudo que a gente está falando não seja bem assim, né? Isso nós estamos em julho, né? E desde novembro a doença apareceu e muito já veio caindo por terra, né? Uma coisa muito importante é que uma pessoa pode começar a infectar a outra até um dia antes de surgir os sintomas. Então pode ser que eu não tenha sintoma nenhum e eu estou transmitindo a doença. Então, assim, isso é importante. Por isso que o uso da máscara consciente e tudo mais é interessante, né?
Nos Estados Unidos, essa semana eu vi uma reportagem que os jovens estavam indo em festas discriminadamente falando eu quero pegar o Covid, mas na verdade eles eram assintomáticos, passaram para familiares, então um deles mostrava o pai na UTI gravíssimo e um jovem falando, puxa, eu me arrependo muito disso e em seguida morrendo. Então assim, não tem super-homem, não tem Mulher Maravilha, né? E você de repente pode estar sendo um veículo de transmissão, né? Então tem que ter a consciência. E isso é muito importante. Você não tem nada? Então assim, você verificar se a pessoa está febril, está com febre ou não está com febre, isso é tão relativo, porque como a gente falou, ela pode não ter nenhum sintoma e ela está transmitindo. Então, você pode entrar na loja, você não está com febre, não tem nada a ver. Então, quantas pessoas assintomáticas que foram fontes de transmissão e aí, dependendo da situação, de 3 a 5 pessoas ela contamina facilmente, né? Então, o que pode influenciar? Como é que eu vou saber? Eu vou no hospital, eu trabalho no hospital, aí vou com meu sapato, aí chego em casa, né? Tô trazendo o sapato todo que andou no hospital inteiro. Como é que eu sei o tempo de sobrevivência do coronavírus fora do organismo? Então, assim, dependendo do tipo da superfície e da temperatura, então quanto mais frio, mais favorável ao desenvolvimento do SARS-CoV-2 e da quantidade do vírus no material contaminado. Então, assim, se tiver uma quantidade muito mínima, ele não vai contaminar, não vai ter a capacidade de causar a contaminação. Mas dependendo da superfície, ele sobrevive por mais horas. Então, assim, aqui a gente tem nessa figura mostrando que no papel, então quando ele se acomoda nesse tipo de superfície, ele pode durar até 24 horas. Então, se você recebe uma carta que alguém espirrou em cima e tiver menos de 24 horas, você pode se contaminar. Então, tem pessoas que também eu vi relato que de entregas de comida se contaminaram. Então, tem que higienizar depois, quando chegar, seja lá o que for, do ambiente externo, tem que ser higienizado com o álcool gel, longe da fonte de calor. De novo, nós como a gente preconiza a prevenção de queimaduras, sempre fazer isso longe da cozinha. Então, receber, seja lá o que for externo, e fazer a higienização com o álcool gel longe da fonte de calor. Não esquecer que não é porque você não está enxergando o álcool que ele não está mais na sua mão, né? Plástico, você pode ter a sobrevida dele, a sobrevivência do bendito, 72 horas. Aço inoxidável, 48. Cobre, 4 horas. Então, às vezes, alguma coisa de maçaneta, né, pode ter, mas principalmente de aço, 48 horas. Então, assim, depois de 2 dias, ele ainda está lá contaminando. Então, a transmissão, vamos falar um pouquinho da transmissão, e isso é muito importante, principalmente para profissionais da saúde, né, que lidam isso, estão na linha de frente, né, que não entendem bem que muitos profissionais estão se contaminando, principalmente quando retiram o seu equipamento de proteção e não conseguem entender que também ele pode estar no ar e pode estar nas superfícies e como a gente acabou de comentar, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho do que é gotícula. Então, gotícula mesmo, gotas, quando você tosse, você espirra, eles começam a se precipitar, como as gotas, né, elas são mais pesadas, então elas acabam se depositando nas superfícies. E aí, de uma forma direta ou indireta, a pessoa pode ter o contato. Então, de repente, alguém espirrou nessa mesa, eu vim sem higienizar, né? Tô lá numa aula Covid ou na própria casa da pessoa que tem alguém da família, espirrou. Aí eu fui, pus a minha mãozinha, daqui a pouco eu ponho a mão, que é normal, a pessoa nem percebe, passa no olho, passa na boca e ela pode adquirir. Então, assim, superfícies contaminadas, aperto de mão. Você vai, a pessoa espirra, põe a mão, aí vai dar a mão para o outro, sem higienizar. Aí depois você vai com a sua mãozinha também, de novo, você se infecta. E os aerossóis? Então, os aerossóis são partículas menores, né? Que pode também, no espirro, na tosse, você pode jogá-la no ar, como se fosse um spray, né? Então, são partículas bem menores, de 5 micrômetros. Só de falar,
a gente já está emitindo essas partículas. Então, eu não espirrei, eu não tossi, mas eu falei. E falando, você também pode estar eliminando esse spray, né, que é o aerossol. Pode não, está. Isso, existem estudos que mostram, né? E que, dependendo da quantidade de vírus, pode contaminar o outro. Então, assim, por que o outro pegou, o outro não pegou? Porque depende da quantidade de vírus que a pessoa está também colocando no ar. Então, assim, a transmissão é feita de que forma? Por gotículas, como a gente falou, que se precipitam por serem pesadas e vão ficar no chão, vão ficar nas superfícies, nos aerossóis, que é como se fosse esse spray, e também existem relatos de transmissão orofecal. Então, por exemplo, a pessoa que está lá cuidando do paciente, evacuou, vai trocar a sua fralda e através... Lembra que eu falei, tinha aquelas enzimas no sistema digestivo, né? No intestino também. Então, ela pode se contaminar através dessa manipulação. Então, as gotículas são partículas grandes, mas elas não atravessam longas distâncias. Como elas são pesadas, então elas não se mantêm suspensas no ar. Elas se alojam nas superfícies, como a gente comentou. O aerossol já são partículas pequenas, então elas podem se disseminar metros. Então, elas podem se manter no ar por horas. Por que elas não contaminam mais gente, então? Porque, assim, se o Covid está aqui, aí até 1 metro está pegando dali e tal, é justamente por isso, pela quantidade de vírus que você pode ter no ar, tá? Então, o aerossol, como ele é mais leve, ele vai para cima, então ele fica no ar. E as gotículas mais pesadas vão para baixo. Então, como eu falei, é possível uma pessoa se infectar simplesmente por um contato com um objeto contaminado. Em seguida, ter esse contato na boca, no nariz, nos olhos, né? E a gente, infelizmente, observa muito, às vezes, no hospital, o paciente vem do pronto-socorro, ele está trazendo as suas roupinhas, os seus pertences, aí a enfermagem vai, pega esses pertences, põe em cima do balcão. Faz a sua internação, pronto, aí ele vai e devolve para o paciente para levá-lo para o quarto. Aí ninguém veio e higienizou. Aí vem a outra pessoa e se debruça nesse balcão. É o suficiente para ter o vírus. E isso é um processo, antes do Covid, natural. Então, se a gente não pensar nas coisas que a gente fazia automaticamente, agora a gente corre um risco muito grande de se contaminar. E principalmente os profissionais da saúde, que são vários, que se infectaram. Então, sintomas, como a gente começou a falar um pouquinho, é muito variável, varia demais. Então, assim, coriza, por exemplo, não é um sintoma frequente. A tosse é mais frequente, então é um dos sintomas mais frequentes, pode acontecer até 80% dos casos. Então, isso é variável conforme foi feito o estudo, né, o local do estudo e tudo mais. Febre, tanto pode acontecer como pode não acontecer. 50% dos casos, aqui diz até um número maior, né, que esse dado a gente trouxe de um estudo da China mesmo, mas já chegam à conclusão que 50% não tem febre. Falta de ar, esse é um sintoma mais frequente, mas principalmente para pessoas que evoluem para um quadro mais grave. Produção de secreção respiratória é menos frequente, então a tosse vai ser mais seca. Dor de cabeça acontece em vários relatos e muitos se queixam exatamente disso. Dor de garganta como primeiro sintoma, depois começa a tosse, aí começa a falta de ar, o cansaço, falta de apetite não é frequente, em 40% dos casos, não é aquela gripe que te deixa, né, acabado e já sem fome, não, normalmente não. Te dá o cansaço, te dá aquela quebradeira, mas é o que eu falei, cada um pode ter um sintoma ou não ter nenhum, né? Mas o que mais se relata é isso, dor de garganta seguida de tosse seca e febre, metade dos casos, e dor de cabeça. E uma dor de cabeça bem importante, diferente daquela dorzinha de cabeça que às vezes a pessoa costuma ter. Sintomas também menos frequentes, dificuldade para engolir, congestão conjuntival nos olhos, né, que no resfriado isso é frequente, né, já no Covid não. Perda do paladar.
Então, assim, aqui diz 80% dos casos, mas é menos. Mas o que eles chegaram à conclusão é assim, se a pessoa tem uma perda do olfato muito significativa, é quase certo que ela esteja com Covid. O mal-estar, a dor no corpo, né, a mialgia e alguns relatos de diarreia também. E o nariz escorrendo, né, aquela coriza é mais difícil. Sintomas neurológicos, antes de se pensar até naquela situação que a gente falou do acidente vascular cerebral, né, antes disso, então ela pode chegar a ter crise convulsiva, ansiedade, delírio, a encefalite, que é uma inflamação grave, né, no sistema nervoso central, e a dor de cabeça. As complicações, então, principalmente respiratórias, né? Isso a gente vê demais, então a pessoa começa a não oxigenar, porque teve tanta morte a nível dos alvéolos e tal, não tem troca de oxigênio e CO2. Então, por isso que a pessoa começa a baixar a saturação. O que é esse negócio de baixar a saturação? Saturação é o quanto eu tenho da minha oxigenação. Então, assim, é medido em porcentagem, né? A saturação de oxigênio. Quanto das minhas hemoglobinas estão saturadas pelo oxigênio. Então, o ideal é que ele fique de 90 a 100. E aí o que se vê é que a pessoa passa a não ter trocas gasosas adequadas. Então, começa a baixar a saturação. Então, existem casos, por exemplo, que o paciente coloca aquele sensorzinho no dedo e isso mede essa oxigenação. Aí, às vezes, ele está conversando, batendo bola e com a oxigenação baixa. Esse é um caso. Então, está oligossintomático, praticamente não tem sintoma. Esse paciente tem que ser observado, né? Agora, o outro já está com muita falta de ar, com a oxigenação mais baixa, esse já vai para a enfermaria, da enfermaria para a UTI, é um paciente mais grave. Complicações cardíacas, então qualquer doença aguda, né, leva uma demanda maior cardíaca, metabólica, e o paciente pode evoluir com arritmia, insuficiência cardíaca, infarte. Muita gente está infartando e, coitado, infartou. Não tinha nada, infartou. Mas ele pode ter tido Covid e ter aquele trombo que a gente comentou e o infarte. O que é o infarte do coração, né? Infarte, toda vez que a gente fala infarte, é que é uma região deixou de ser irrigada, oxigenada. Então, assim, é uma isquemia, por isso que a gente fala acidente vascular cerebral, né? Ou um AVC isquêmico, houve o quê? Uma falta de nutrição para aquela região. Então, o trombo não deixa chegar a vascularização adequada naquela região. Então, muitas pessoas estão evoluindo com infarto, com derrame, porque tiveram Covid. Então, se não tivesse o Covid, ele não teria o infarto, tá? E em alguns casos até levando a parada cardíaca mesmo. Aqui nesse slide a gente vê uma radiografia, né? Um detalhe aqui, uma radiografia do quanto aqui é um pulmão, aqui é o coração, esse branco aqui, e aqui é o outro pulmão. Essa parte toda branca, o pulmão não é assim, ele é mais pretinho, mais escurinho. Tudo isso é coronavírus, ou seja, ele tem aqui só o ápice, um pouquinho dos ápices aqui para ele poder respirar. O resto já foi totalmente acometido pelo coronavírus. Então, não dá para uma pessoa sobreviver dessa forma. Outras complicações que a gente vê, então, além de tudo isso, se não bastasse, né, ele acaba indo para um meio hospitalar, ele está numa UTI, que é uma unidade crítica, que já tem outras infecções, e ele pode ter uma infecção secundária, ele pode ter uma sepsis, além de toda essa mexida que foi aí no seu sistema imunológico, então ele fica menos preparado para essas bactérias tão graves, né? Pode ter uma insuficiência renal, por vários fatores, até da angiotensina, como a gente falou, da enzima, e esses microtrombos, falências de múltiplos órgãos, lesão muscular e até a morte, né? Então vamos entender um pouco dos exames, né? Que todo mundo fala do PCR, depois tem aquele outro que vê a imunoglobulina, quando é que eu faço um, quando é que eu faço outro, o que significa? Então, assim, o PCR, ele faz uma coleta com um cotonetezinho, ele vai lá e passa na garganta, passa dentro do nariz. Para quê? Para identificar o vírus.
E ele só vai acusar positivo, normalmente, até o 14º dia de sintoma. Então, assim, eu acho que eu tive em janeiro. Não adianta você fazer o PCR agora, já foi. Os estudos mostram também em pacientes muito graves, principalmente aqueles que estão em UTI, que o PCR pode dar positivo até 30 dias. Ou seja, a quantidade viral, a carga viral que ele tem é tão grande, tão importante, que ainda você detecta na região de vias aéreas superiores, né? Então, nasal, oral, você ainda pode detectar o vírus. Mas na maioria dos casos, um paciente que não grave, né? Graças a Deus, estão em casa e tal. Não adianta você fazer o PCR, colher a cultura lá, o cotonetezinho, se você já tem 20 dias que você já teve o sintoma. Então, até o 14º dia. No 14º dia em diante, então, como a gente falou, não adianta fazer o PCR, aí você vai fazer o exame sorológico. Esse sorológico vai ver, lembra aquele soldado especializado em combater o bendito do vírus do inimigo? Então, é isso que eu quero ver se eu tenho a defesa. Isso é muito legal, porque, eu tenho a defesa. Então, eu já tive contato, passei, sobrevivi, graças a Deus, né? Com sintoma ou sem sintoma. Eu posso não ter o sintoma também, né? Se eu não tenho sintoma, eu posso fazer os dois. Posso fazer o PCR, porque eu não sei se eu tô com ele, e eu posso fazer o sorológico, porque de repente eu já tive o contato e já tenho a defesa, né? Então, aqui, ele detecta o material, o PCR, né? Que é o SWAB. Ele detecta o material genético do vírus. Então, se tiver material genético dele lá, ele vai mostrar. Ele, assim, ele é mais específico, então é mais fácil que eu tenha um resultado mais certo se eu tiver do 4º ao 6º dia de sintoma. Mas lembra que a gente pode coletar até o 14º dia. Isso a gente acabou de falar, né? Se em pacientes mais graves, a gente ainda pode detectar até 30 dias. E também pode ser visto nas fezes, crianças podem manter presente nas fezes até 30 dias, foi isso que foi detectado. Agora, o sorológico, que é aquele que a gente vai coletar sangue de uma forma ou de outra, com um furinho ou coletando sangue, a gente vai ver o anticorpo, tá? Então, nessa tabela aqui, a gente consegue entender bem isso, ó. Imunoglobulina negativa, imunoglobulina M. M é a que primeiro é feita pelo organismo, tá? A imunoglobulina G é aquela que vai ficar, é aquela que é específica do soldadinho. Então eu começo, eu tive um contato, começa a se formar a imunoglobulina M. E a imunoglobulina G é aquela que já é o soldado de elite, né? Então, se eu tenho as duas negativas, significa o quê? Eu nunca tive infecção pelo vírus. Então, não tive nem esse primeiro contatinho e muito menos eu tenho o soldado especializado, meu anticorpo, né? Agora, se eu tenho imunoglobulina M negativa, certo? E eu tenho imunoglobulina G positiva, o que significa? Aquele primeiro contatinho já foi, então eu já tive e ela já está negativa, já virou negativa, tá? Então eu já não estou naquela fase tão inicial da doença. Então significa que eu tive a infecção anterior a pelo menos 3 semanas, tá? Então a imunoglobulina M, ela se forma bem no início do contato. Se ela já está negativa e eu tô com o meu soldado de elite positivo, que é imunoglobulina G, significa que eu tive o contato, já passou a imunoglobulina M, já está negativa e que eu já estou imunizado. Então eu já tenho aquele meu soldado de elite guardadinho lá para que se eu tiver o contato eu me defendo. Isso é o sonho de consumo atual de todo mundo, é ter uma imunoglobulina M negativa, que significa que eu não estou na vigência da doença, mas já tenho soldado, IgG positiva, então IgM negativa e IgG positiva. Aí vamos ver aqui, positivo IgM, IgG negativo, então eu estou com uma infecção recente. Lembra que eu falei? Imunoglobulina M é aquela que eu primeiro tenho contato. E a imunoglobulina G negativa, ou seja, eu não tenho meu soldado de elite ainda. Eu estou no começo da guerra. Então, o ideal é o quê? Que eu possa repetir esse exame depois de uma semana para ver se eu já estou com o meu soldado aqui de elite. Porque aí o que vai acontecer? Eu já tive o primeiro contato com a IgM, ele vai virar negativo e o positivo IgG
já tenho meu soldado de elite. Aí se eu tenho meu IgM positivo e o meu IgG positivo, pode ser que eu já esteja produzindo meu IgG. Então eu tenho uma infecção recente. Toda vez que eu tiver um IgM positivo, eu estou com a infecção recente. E aí mas eu ainda consigo observar ele na presença de IgG, é que realmente tem menos de 3 semanas. Então assim, todo esse processo, não sei se tive, eu tive agora. O que eu tenho que fazer? Passou 14 dias, tá? Mas deixa passar 3 semanas. Porque aí você já consegue, de vez em ficar gastando toda hora na farmácia, né? Que o pessoal tá fazendo aí não sabe nem o que testar. Então assim, tá assintomático, mas ele teve uma gripinha e tal. Deixa passar 3 semanas, porque aí você já pega o IgM negativo, né? Porque você não tá mais com nada da doença, e já pega o seu soldado de elite, o IgG positivo. Tá? É meio difícil de entender, mas é por aí. Falar rapidinho do tratamento, já se mudou, já muita coisa já se fez, né? Já se usou hidroxicloroquina, já está contraindicada já há um tempão, né? Só o presidente que queria usar e tudo mais. Mas assim, a hidroxicloroquina, por que eles começaram com essa discussão? Porque existem regiões na África que tem muitas doenças que se utilizam, como lúpus e tudo mais, que se utiliza a hidroxicloroquina. E eles não viram nessa população o desenvolvimento de Covid grave. Mas o que significa? Primeira coisa, eles têm uma diminuição do processo inflamatório através da hidroxicloroquina, mas quando ele é utilizado por um longo período. Por isso que não deu certo no Covid. Então, assim, quem utiliza já, eu utilizo há anos, utilizo há 3 meses, há 6 meses, assim, pode ser, e existem indícios, mas não tem nada de certeza nessa doença. De que por isso ele vai ter um processo inflamatório menor, e aí eu não vou ter toda aquela situação da cascata que a gente conversou. Mas adianta eu começar a tomar agora? Adianta eu começar? Não adianta. Porque assim, se eu tiver o Covid e eu comecei a tomar hoje, eu não vai fazer nada dessa situação, porque eu preciso ter um nível no meu sangue de um período de uso, que não vou ter. Então ele já foi, nos grandes centros, né, ele já foi abandonado, não está utilizando mais. Outra coisa que o pessoal ainda está usando é o Tamiflu. O Tamiflu, ele é um antiviral, então ele baixa a carga viral, né, a quantidade de vírus que você tem, mas já se sabe que ele não é específico para o coronavírus. Então assim, se eu estiver resfriada, mas puxa, não é o Covid, mas é um outro vírus qualquer, ele vai melhorar a minha vida. O Tamiflu pode ser específico para outro tipo de vírus. Só tem um detalhe. Primeiro, ele sumiu do mercado, deve ter uns 15 dias que ninguém achava para comprar, não tinha mais a matéria-prima. Mas enfim, 48 horas do início dos sintomas até 48 horas, ele baixa a carga viral. Se você tomar no 3º dia do resfriado, ele não faz nada e você só vai gastar mais de R$300 na farmácia, né? Então assim, para o Covid, não altera nada, o Tamiflu, tá? Ele não tem especificidade para o Covid. Mas você vai ficar com a sua defesa melhor se você não tiver com resfriado de outra fonte, né? De outro vírus. A azitromicina é um antibiótico, né? Então muitas pessoas utilizaram a azitromicina, né? E depois levofloxacina. Ele tem histórico de servir para algumas viroses, mas ele não é específico também para o Covid. Então, para tratamento de Covid não adianta. O que está se fazendo agora? Então, assim, já se passou por várias coisas, desde medicações que se utiliza para o HIV, então pensaram na mesma linha. Como é uma doença que causa tanto, né, é uma pandemia. O que é pandemia? Quando a doença ela atinge... passa além de fronteiras continentais, então assim, ela atinge a Europa, atinge a América do Sul, a Ásia, ela é chamada de pandemia, tá? Se ela não atinge mais do que um continente, aí ela é uma epidemia de repente, né? Então assim, daí para frente, né, desde que se começou a se falar nesse vírus, como era algo que não era conhecido, eles começaram a testar medicações que já existiam.
porque não daria tempo, porque uma medicação para ser desenvolvida, às vezes ela demora 10 anos, até você fazer todos os testes, são várias fases, para você poder liberar no mercado. Então começaram a pegar o que já se existia, para tentar ver se dava certo, por isso que tantas tentativas e erros, né? Mas aí depois que eles começaram a ver que realmente, é claro que tem outras coisas envolvidas, mas existe o processo de inflamatório, que a gente falou bastante, e daquela cascata de coagulação, então tem que mexer nisso, né? Então começaram a se utilizar o quê? O corticoide para o tratamento. Só que assim, o corticoide já é sabido, olha que situação, ele diminui a sua possibilidade de resposta imunológica. Como é que eu vou usar esse negócio se eu tenho que ter a minha resposta imunológica adequada para poder me defender do vírus? Mas ao mesmo tempo, se eu tiver aquele bombardeio que eu falei, que a gente começa a atirar para todos os lados e aí que dá o processo inflamatório, que acaba me matando mais do que o inimigo, como é que eu faço? Então assim, se chegou à conclusão que não é primeira coisa, não se tomar preventivamente. Então eu vou tomar esse corticoide aí, porque aí na hora que o vírus vier eu já estou com o meu processo inflamatório, não vai ser tão importante. Mas também ele inibiu o meu sistema imunológico. Então, atualmente a gente tem utilizado para pacientes não graves, eu até utilizei em alguns pacientes e foi bem assertivo isso, depois de pelo menos 5 dias de sintomas. Antes disso, a gente acaba comprometendo o nosso exército. E nas UTIs estão sendo utilizadas bastante, né, o corticoide, principalmente a dexametasona. Então, conseguiu se notar, né, que diminuiu muito a quantidade de pessoas que evoluíram para óbito com a utilização da dexametasona. E o que se está se fazendo também de rotina, e principalmente nas UTIs e tudo mais, é o anticoagulante. Então, o paciente chega com Covid, ele recebe dose plena de anticoagulante, justamente para ele não sair quando sair do hospital ou até antes, ele ter um AVC, ele ter aquele infarto que a gente falou, que está acontecendo bastante. Então, pessoas jovens estão tendo sequelas importantes ou às vezes evoluindo a óbito, não por matar todo o nosso organismo, mas especificamente pelos trombos que a gente comentou. E a última, né, essa foi o último estudo que eu li, até para a gente conversar sobre, né, falar essa aula, porque para poder falar de Covid você tem que ler trabalhos todos os dias, né? Então foi agora uma conclusão de julho desse mês, né? Um estudo divulgado foi desenvolvido na França e que o Covid, ele altera também proteínas necessárias, níveis de proteínas do próprio organismo. Então, eles começaram a usar interferon, que também atua nesse sentido, para melhorar essas enzimas, né, essas proteínas. E com resultados ainda não definidos, mas eles estão começando a associar esse interferon, que é uma medicação muito específica, que se utiliza para alguns tipos de cânceres e tudo mais. Então essa foi a última coisa. E a gente tem notado também, infelizmente, né, a gente trabalha em um hospital que tem uma unidade de queimados, mas a gente acaba indo ver os pacientes da UTI com Covid, porque infelizmente eles fazem muitas lesões por pressão, que é aquela escara que as pessoas conhecem, porque é um paciente que fica entubado muito tempo e a movimentação deles, né, porque você tem que ter a mudança de decúbito, a gente preconiza isso para enfermagem e tudo mais, nem sempre é possível porque o paciente fica muito em prona. O que é isso? Você põe o paciente de bruço, para poder ter chegar a oxigenação melhor para o pulmão dele. E isso ele fica horas. E isso pode fazer com que ele desenvolva lesões por pressão. E como a gente é cirurgião plástico, a gente presta assistência a esses pacientes também. Uma coisa que a gente lamenta, né, ver muito, são pacientes muito jovens. Então, assim, não é só o idoso que tem aquela história, né, da deficiência da imunidade, mas muitos pacientes idosos, e uma coisa que me chamou muito a atenção desde o início, pacientes obesos, muitos pacientes obesos,
bastante. Então, assim, ontem eu comecei a ler um estudo também, eles tentando saber por que que o paciente obeso tem um pior prognóstico, porque muitos têm, como a gente falou, né, ou são assintomáticos ou tem poucos sintomas. Por que que o paciente obeso, porque o idoso a gente entende, mas por que o obeso também? Então, assim, nesse trabalho, eles falam daquela enzima, lembra a enzima conversora da angiotensina 2, o carro de carona que o vírus pega para poder entrar na célula, que quanto mais adipócitos, que são as células de gordura a pessoa tem, mais enzimas ele tem, então mais carona ele dá. Mais ou menos de uma maneira simplificada é isso. Então, assim, o paciente obeso já tem mais possibilidade de diabetes, já tem tudo aquilo. Então, pacientes diabéticos, hipertensos e obesos são os de piores prognósticos. Então, bem baseado nisso. Vacinas. Então, assim, todo o mundo inteiro, né, desde que começou a estudar as vacinas, né? Imagine quem for o primeiro a descobrir a vacina, né? Que Deus ilumine, que seja logo, né? Mas eu vi outro dia que uma empresa que estava fazendo as vacinas, as ações deles aumentaram assim absurdamente, já ficaram riquíssimos só porque eles estavam bem cotados a serem os primeiros a descobrirem as vacinas. E o Brasil tem centros que estão estudando, né? Só que para você desenvolver uma vacina é caríssimo, mas mesmo assim existem estudiosos que eu acho que da mesma maneira que nós profissionais da saúde estamos dando nosso suor e a vida por os pacientes todos, né? Também esses cientistas estão dia e noite tentando achar as vacinas. E a última notícia que eu soube é que já vai começar um teste, né, de vacinas. Elas estão vindo da China, então o Hospital Albert Einstein, alguns hospitais fizeram um convênio, né, e estão já selecionando as pessoas, né, que vão acabar se submetendo aos testes. Então metade dessas pessoas não vão receber vacina, vão receber uma coisa que a gente chama de placebo, faz de conta que mas ninguém sabe, e o outro vai estar recebendo a vacina. Então, assim, que muitos países, a gente já escuta isso há algum tempo, já estão quase com ela pronta e para desenvolver. Imagine quantas pessoas vão precisar da vacina, né? A gente tem a esperança de que isso aconteça logo, mas tudo isso muito, por enquanto, em fase de testes. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada.